Abraço, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade que eu tenho de passar um pouco para vocês do que Deus tem falado comigo nos últimos dias. E como vocês vão ver daqui a pouquinho, o tema de hoje é sobre o coração. Se vocês puderem sentar, sinta-se à vontade para sentar, perdão. O tema de hoje, eu vim falar um pouco sobre o nosso coraçãozinho, como que a gente se relaciona com ele, como que a gente lida com ele no nosso dia a dia. E é muito curioso, porque hoje em dia a gente está em contato com muita informação, com muito tudo, na TV, na internet, e a gente ouve muita coisa aí, muitos jargões, coisas que a gente ouve de coaches, de pastores, de filósofos, de historiadores, enfim. A gente fica ouvindo um monte de coisa de um monte de gente. E é recomendável não seguir muitas dessas coisas, porque a gente não sabe a fonte, são coisas perigosas. Algumas é até bom nem ouvir, evitar ouvir, por causa de motivos óbvios, né? Mas tem uma em particular que me chama muita atenção, que é siga seu coração. Todo mundo aqui já ouviu essa frase em algum lugar, em algum programa de TV, algum podcast, siga seu coração. E a gente, como cristão, tem um problema muito grande com essa frase, porque sempre quando a gente ouve coração, a gente lembra de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Então a gente tem um pé atrás quando a gente ouve sobre seguir o coração, porque a gente não confia no nosso coração. A gente passa a nossa vida inteira lidando com o nosso coração, muitas vezes lidando com as consequências que fazemos de decisões que tomamos baseadas no coração. Decisões que a gente tomou na impulsividade, quando a gente estava muito feliz, quando a gente estava com muita raiva, quando a gente estava muito triste. Isso vai criando uma casca na gente que impede a gente de ouvir um pouco o nosso coração e seguir o que está dizendo o nosso coração. E será que a gente está sendo justo com o nosso coração? Será que a gente não tem que dar um voto de confiança? Será que ele é tão ruim assim? E é um pouco isso que eu queria trazer hoje. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus 6. Se quem não tiver aí como acompanhar, vai ter no telão ali. Então, vai estar todo mundo alinhado, todo mundo no mesmo barco. E a gente vai ler Mateus 6, do 19 ao 24. Mateus 6 está ali dentro do Sermão do Monte, né? Sermão maravilhoso. E dentro dele está esse pequeno trechinho que eu acho que vai falar bastante com a gente em relação ao nosso coração. Começando do versículo 19, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E os olhos são candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O texto, ele tem um tema muito claro: dinheiro. Mas dá para estender um pouco e falar sobre bens materiais, sobre materialismo, sobre as coisas dessa terra. E é ele que eu quero usar para falar sobre os tesouros do nosso coração. O que a gente tem colocado no nosso coração, como a gente tem alimentado isso. E numa leitura muito superficial desse texto, desse pequeno trecho, parece que são 3 versículos que falam mais ou menos a mesma coisa, mas não falam a mesma coisa. 3 falam de um jeito, o outro fala de uma coisa e o terceiro fala de outra coisa. E eu quero usar isso para exemplificar como essas 3 partes falam exatamente da mesma coisa: o nosso coração. Começando então por Mateus 6, do 19 a 21, vou ler de novo, só esse trechinho para a gente dar um foco nele. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Só um minutinho. Aqui. O texto, como eu falei, ele fala sobre tesouro. Mas mais do que tesouro, ele está falando sobre adoração. Sobre foco, sobre intenção, sobre objetivo. Por isso que ele fala de acúmulo. Ninguém em sã consciência acumula para si, guarda coisas para si que são ruins, que são destrutíveis, que te fazem mal, que te atrapalham. A gente acumula e guarda coisas que nos fazem bem, que a gente gosta, que contribuem para a nossa vida. E é esse tipo de coisa que o texto está falando, o que você guarda para você, o que você puxa para você. E falando de bens materiais, as coisas dessa terra, o texto claramente está falando das coisas limitadas dessa vida. As coisas que são destruídas, que são enferrujadas, que são roubadas. E é tudo aquilo, basicamente, que não vem de Deus. Tudo aquilo que não é do reino de Deus. Porque somente as coisas de Deus e do reino de Deus são infinitas, são eternas. Deus é um Deus eterno, é o Deus infinito. Então, como característica, as coisas de Deus, as coisas do reino, são eternas e infinitas. Então, quando o texto ele fala de coisas limitadas, de coisas finitas, ele está falando única e exclusivamente das coisas daqui, coisas que vão acabar. Coisas como objetivos que a gente tem aqui na Terra, ambições, desejos, convicções, ideologias, que só têm valor aqui, na Terra, nesse curto período de tempo. Como está no status do nosso pastor, a gente só está aqui de passagem. Uma hora vai acabar e essas coisas que estão aqui vão continuar aqui. Elas até têm recompensa, até têm valor. Existem coisas que vão trazer retorno para a gente aqui. Mas para o céu, não vai ter nada. A gente não vai levar nada daqui. Tem uma frase que, na verdade não é uma frase, né, mas um conceito que acho que muita gente já ouviu, mas que eu acho que exemplifica bem isso que eu estou falando. Que diz que no paraíso, o chão vai ser feito de ouro, porque no céu o ouro não vale de nada. E eu gosto muito dessa frase, porque se a gente para refletir um pouco nesse contraste que essa frase traz, o ouro, hoje em dia, aqui, na Terra, nesse período, ele é uma coisa que a gente gosta de exibir, a gente gosta de mostrar. A gente quer saber se a nossa aliança é de ouro, a gente quer colar de ouro, os reis usam coroa, a gente bota na lâmpada, bota no quadro, a gente bota copo, talheres de ouro, a gente gosta de ouro. E a partir do momento que a gente chega no céu, o ouro ele sai do nosso campo de visão. Ele vai passar para debaixo dos nossos pés. Ele vai deixar de ter atenção. Qual foi a última vez que você andou por aí olhando para o chão? Porque o chão tem valor, porque você gosta do chão, porque o chão é bonito de se ver. Qual foi a última vez que você voltou para casa com um punhadinho de chão? Porque você dá valor para o chão não tem valor. É onde a gente pisa. E essa frase exemplifica exatamente isso. Tudo que a gente dá de mais valor aqui vai ser nada lá no céu. Por isso que a gente tem que valorizar as coisas do céu. Porque a gente já valoriza as coisas aqui que a gente vai ter lá. Tudo aqui que a gente tem nessa terra exige que fique em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na nossa vida. Não pode, em hipótese alguma, estar em primeiro lugar. Nisso vai entrar o nosso trabalho, vai entrar o nosso ministério, vai entrar os nossos sonhos por uma vida cristã bem-sucedida. E quando eu falo sonhos por uma vida cristã bem-sucedida, eu estou falando de idolatria. Não existe idolatria só pelas coisas lá de fora. Existe idolatria dentro da igreja, a gente sabe. Tem idolatria por pastor, tem idolatria pelo músico, tem idolatria pelo serviço. Existe a idolatria pelo cristianismo, pela religião, a religiosidade. E isso também é uma coisa que só existe aqui, porque a gente sabe que quando a gente for para o céu, a igreja como a gente conhece não vai existir. Os serviços, chegar aqui, dar uma varrida, puxar o púlpito, acender as luzes, projetos de evangelização vão acabar. E se a sua vida, seu coração está focado nessas coisas, nesse cristianismo, nesse falso cristianismo, isso não vai gerar recompensa nenhuma para você, porque isso é uma coisa daqui. Tudo que a gente faz como cristão, sabendo que a gente vai ser reconhecido, que a gente vai receber aplauso,
Tudo isso, a caridade falsa que a gente faz porque é obrigado a fazer, então eu tenho que dar dinheiro, tenho que ofertar, tenho que ajudar o irmão. O vídeo de devocional que as pessoas fazem para o Instagram, que passam mais tempo editando o vídeo do que lendo a Bíblia, que gravou o vídeo. Leu a Bíblia por 2 minutos para gravar o vídeo e passa 6 horas editando um vídeo para postar. A pregação que a gente prepara, aquela pregação que amassa o ego, que a gente tem visto que tem subido muito a quantidade, tudo isso é idolatria ao cristianismo e não é adoração a Deus. O pavor que algumas pessoas têm de ir para uma missão no Oriente Médio, na Coreia do Norte, nos países perseguidos, mas tem o sonho de fazer uma missão na Disney, no Japão, não porque esse é o seu chamado, não porque Deus te chamou para ir lá, porque o Japão é um país que o cristianismo é muito fraco, então precisam de pessoas lá, ou a Disney, que é um lugar extremamente materialista e precisa de pessoas lá fazendo missão, não porque esse é o seu chamado, mas porque você está usando Deus para realizar suas vontades aqui da terra. Tudo isso é uma adoração, é um foco em coisas que estão aqui, não no reino de Deus. E a gente sabe que isso funciona. A gente sabe de pessoas na mídia constantemente que recebem a recompensa por esse tipo de adoração. Pessoas que vivem a vida do jeito que querem, se tornam cristãs, ganham dinheiro, ganham fama, ganham reconhecimento, ganham aplausos. Aqui nessa terra, elas são muito bem-sucedidas, elas têm muita reputação, elas são ricas. Mas no céu, se elas forem para o céu, não estou dizendo que não vai, mas também não estou dizendo que vai. Se elas forem para o céu, elas vão ser pobres. Elas vão ser coitadas, porque tudo que elas acumularam, todo o patrimônio delas, ficou aqui. Elas não levaram, elas não ficaram preocupadas em levar para o céu as coisas. Elas fizeram questão de tudo que elas iam acumular, elas deixaram aqui. Obviamente, esse texto ele não é uma proibição ao dinheiro. Não está falando que é ruim ter dinheiro, ou juntar dinheiro numa poupança, ou juntar dinheiro para algum projeto que você queira fazer. Ele está falando sobre acúmulo, o problema do acúmulo. A busca intensa pelas coisas da terra, essa sede, essa fome que a gente tem pelas coisas daqui, de querer cada vez mais e querer cada vez mais. E qual é o problema? Porque essas coisas não saciam a gente. Essas coisas não satisfazem a gente. Então, se a gente entrar nesse buraco de querer as coisas daqui, a gente nunca vai se satisfazer. E a gente vai querer mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Porque existe um vazio, todo mundo sabe, do tamanho de Deus, no nosso coração. E não importa o quanto a gente jogue coisa aqui dentro, nunca vai preencher, nunca vai ficar lotado. Então, a gente sempre vai querer mais. Eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha o sonho de trabalhar naqueles prédios espelhados, gigantes ali das avenidas, aqueles prédios altos. Você, criança desse tamanho, olha para o céu, você não vê nem o final do prédio, e catracas bonitas. Eu era uma criança esquisita e tinha o sonho de trabalhar nesse tipo de prédio. E há 2 anos, Deus me deu a oportunidade e a bênção de trabalhar nesse prédio. E não tem como, eu fiquei feliz. Antes de eu começar a trabalhar, eu fui lá só para ver esse prédio. E voltei para casa, só para olhar o prédio, porque era um sonho que eu tinha. Eu lembro que meses depois, eu fui buscar Sabrina no trabalho, eu trabalho no Morumbi, e eu passei por um prédio que era 2, 3 vezes o tamanho do meu. E ele tinha uma passarela de um para o outro, e ele tinha jardim, e ele tinha um monte de coisa. E eu lembro firmemente de pensar, nossa, meu prédio é tão pequeno, é tão fraco, é tão michuruca. Olha que pensamento pobre, olha que pensamento. Eu estava comparando prédios, porque sim, porque o nosso coração é assim. A gente sabe que vem pensamentos assim no nosso coração, de inveja, de o trabalho de fulano é melhor, eu quero um trabalho melhor. Aí você consegue um trabalho bom, você fala, pô, mas o benefício... Aí você consegue um trabalho com benefício bom, pô, mas é longe de casa. E você nunca está satisfeito com as coisas aqui da terra. Isso é um perigo muito grande. Mas quando o nosso coração começa a ser enchido com as coisas do céu, com as coisas de Deus, as coisas da terra tomam o tamanho que elas têm. Porque elas não são ruins, elas não são nulas. Existem coisas boas aqui na terra. Deus fez essa terra. Então, mesmo que o pecado tenha corrompido, não deixou de existir coisas boas. Porque é um Deus bom que faz coisas boas. E Ele, na sua misericórdia, permite que a gente aproveite as coisas boas que tem daqui. Nossa comunhão,
nossa igreja, nossa estrutura. Ele permite que a gente viva as coisas boas, mas sempre lembrando a gente de que esse não é o tesouro que a gente deve acumular. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Estava lá, tudo perfeito, aproveita, vive aqui, porque aqui vocês têm tudo que vocês quiserem. Só não vão ali, só não comam daquele fruto. Então Deus, ele permite a gente viver as coisas boas aqui, mas com alguns alertas. Não acumule as coisas daqui, não foquem nas coisas daqui. Foquem nas coisas dos céus. O segundo trecho, que é Mateus 6, do 22 ao 23, ele diz assim: os olhos são candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E é muito difícil para falar que tremendas trevas são. É bem complicado. E esse é o trecho, esses são os versículos desse trecho que parece um pouco deslocado. O primeiro fala sobre tesouro, o segundo trecho fala sobre dinheiro, e esse está falando sobre os olhos, sobre as candeias do corpo. Às vezes a gente é muito inocente, ingênuo, ou teimoso de acreditar que a gente pode receber tudo que o mundo entrega para a gente, joga para a gente, e a gente vai ter a capacidade de filtrar tudo que o mundo joga, como se a gente fosse autossuficiente. Se a gente fosse autossuficiente, em 1 Pedro 5,8, ele não ia alertar a gente para vigiar. Nem em 1 Pedro, se eu não me engano, posso estar errado, porque eu não lembro agora de cabeça, que diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E às vezes a gente está de pé achando que a gente vai continuar de pé. E a gente vive nesse mundo achando que a gente é intocável com as coisas que o mundo joga para a gente. O texto, ele diz que a gente precisa tomar cuidado com os nossos olhos, porque eles são candeias do corpo. O que são candeias? Candeias é aquela lâmpadazinha do Aladim, uma lâmpada de óleo, inclusive, se eu não me engano, é citado várias vezes em vários trechos e parábolas da Bíblia esse tipo de lâmpada. E por que os olhos são a candeia do corpo? Quando você está numa sala escura e você acende uma lanterna, no caso uma candeia, você vai em direção à luz da candeia. Você acendeu, você jogou para cá, ali está iluminado, você vai para cá. Você jogou para cá, você vai para cá. Ou seja, a gente segue os nossos olhos. A gente vai para onde os nossos olhos estão apontando. Isso pode ter dois significados. Pode ter até mais, mas eu vou me ater a dois significados. Consumir e desejar. Em relação a consumir, a gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente consome. A gente está numa geração de muita informação às vezes que a gente nem vai atrás e chega até a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, com o que a gente deixa entrar no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito através dos nossos olhos. Olhos entre aspas, porque existem os outros sentidos. A maneira com que a gente se relaciona com o mundo tem todos os outros sentidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente toca, com o que a gente experimenta. A psicologia, ela deixa muito claro que o subconsciente funciona sem a gente perceber. E que ele é alimentado sem a gente perceber. Assim como traumas. Que acontecem em algum momento da nossa vida que a gente não percebeu. E às vezes a gente passa a vida inteira lidando com alguma cicatriz que aquele trauma deixou que a gente nem percebeu. Às vezes a gente só vai perceber quando acontece alguma coisa ou fazendo terapia. Ou vícios, como a pornografia, que parece muito inofensiva. Que você vai consumindo, você vai assistindo, você vai vendo, e você não vai percebendo os danos que vai causando até alguma coisa acontecer. Até você perder alguma coisa. Até você destruir alguma coisa da sua vida, ou até mesmo você se destruir, olhar para dentro e começar a perceber que aquilo mudou a sua forma de se ver, de ver o outro, de ver as relações interpessoais e até de ver as coisas de Deus. Ela veio sutil, ela veio imperceptível, ela veio discreta, mas de pouquinho em pouquinho ela foi destruindo a gente. E isso é com tudo, não é só com vícios, não é só com traumas, mas isso é com filosofias, com ideologias que a gente vai ouvindo aqui, um Reels aqui, um TikTok aqui, um podcast aqui, um programa de TV aqui, um jornal aqui, que vai colocando coisas na nossa cabeça e aquilo vai tomando forma, aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo.
Até o momento que vai acontecer alguma coisa. Você vai tomar alguma decisão baseada nas coisas que você está ouvindo. Aquilo vai mudando a sua forma de pensar. A segunda forma com que os olhos são candeias é no desejar. A gente tem que também ficar muito preocupado com o que a gente deseja. E eu não falo de vontade só, de querer alguma coisa, mas do que a gente deseja com os olhos, do que a gente tem como ambição, com vontade. Às vezes o que a gente anseia para nós lá na frente, o que a gente vislumbra, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tudo aquilo que não for de Deus são trevas. E se a gente olha demais para as trevas, ela chama a gente. Tem aquela frase do Nietzsche, também bastante conhecida, que é: se você olha demais para o abismo, ele olha novamente para você. E é verdade. Se você só fica olhando para o mal, para as coisas ruins, querendo, aquilo vai te chamar e você vai em direção àquilo. Como eu falei, a gente vai em direção onde estão nossos olhos. E os olhos a gente pode falar o que a gente olha para o futuro, o que a gente vislumbra. Então, se no meu futuro tem trevas, se eu estou desejando trevas lá para frente, para onde que minha vida vai? Ninguém em sã consciência anda de costas, anda de lado, anda de olho fechado. Assim como a candeia, a gente caminha para onde está apontado os nossos olhos. E se lá na frente eu estou querendo, desejando coisas ruins, meu corpo e minha vida vão ser direcionados para essas trevas que estão lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja lá na frente também. Os olhos, eles são as janelas da alma. Também é frase muito conhecida. Estou citando muitas frases conhecidas hoje. Os olhos são como as janelas da alma. E assim como todo mundo que tem janela, a gente sabe que não pode deixar a janela aberta o tempo inteiro. Porque senão, se chove, entra água, entra bicho, entra sujeira, entra pó. Então, às vezes, a gente tem que fechar a janela. E como eu falei, não é às vezes deixar ela meio assim, fechar. Fechar completamente a janela e não deixar entrar. Porque se você deixar ela aberta, vai entrando lixo, vai entrando coisa. E você não vai ficar preocupado em tirar cada lixinho que vai entrando. Não, entrou agora, depois eu tiro. Entrou agora, depois eu tiro. Nessa de daqui a pouco eu tiro, daqui a pouco eu arrumo, o seu quarto virou um lixão completo. Porque você deixou a janela aberta o tempo inteiro. E às vezes o filtro é fechar a janela. Às vezes está quente no quarto, às vezes está calor, mas é melhor do que deixar aberta. Às vezes é difícil filtrar, é difícil criar essa barreira, mas é necessário. É necessário parar de olhar. Filosofias, pensamentos, ideologias que nem sempre precisa ter esse cuidado. Não, eu vou consumir aqui, mas eu estudo, eu sei que isso daqui não é certo, eu sei que isso daqui não é bom, mas eu estou consumindo porque eu gosto, estou consumindo para conhecer. Às vezes não tem que ser filtrado, às vezes tem que ser evitado. Nem sempre é uma busca ativa, nem sempre as coisas ruins que acontecem na nossa vida é uma busca ativa pelo mal. José, quando foi atacado pela esposa do chefe, ele não estava caçando problema. Ele estava vivendo a vida, ele estava trabalhando. Quando viu, avançaram nele. E é assim que o mal faz com a gente. Ele avança na gente. E às vezes a gente vive uma vida muito passiva. Tipo, não, vou recebendo, está tudo bem, porque eu tenho Deus e está tudo bem. Sim, está tudo bem porque você tem Deus. Mas isso não significa que de pouquinho em pouquinho aquilo vai tomando espaço na sua cabeça. Aquilo vai tomando espaço na sua mente. Aquilo vai tomando forma na sua cabeça. A gente subestima muitas vezes o mal. Achar que uma frasezinha, um videozinho não vai causar um dano. Causa. E a gente é teimoso de achar que não. A gente não filtra as coisas que a gente vê. E como eu falei, a gente vive numa geração que é só informação. É só informação o tempo inteiro. Na rua é informação, em casa é informação, no trabalho é informação. E a gente precisa, às vezes, evitar isso. Evitar olhar, evitar desejar. E, às vezes, evitar querer coisas melhores. Se a gente sabe que para conseguir essas coisas melhores, a gente vai ter que passar pelas trevas. Porque se a gente olhar para as trevas, a gente caminha em direção a elas. É muito perigoso isso. Então a gente tem que ficar de olho no nosso olho. Para onde a gente tem direcionado a nossa vida, nossos interesses. Às vezes a gente precisa tomar as rédeas e ativamente falar, eu vou olhar para cá. Eu estou indo para cá, peraí, o que eu estou vendo lá na frente não é uma coisa que eu quero para mim, para minha família, para o meu futuro. Então para, entende para onde você tem que olhar e olha.
Que quando o seu foco estiver ali, seu corpo e sua vida começam a ir naquela direção. A gente tem que ser ativo nas buscas reais que a gente precisa ter. O terceiro trecho, ele é Mateus 6, 24. Ele é o menorzinho. Vou pegar aqui. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O nosso coração, ele é facilmente dividido. E da mesma forma que eu falei dos olhos, às vezes a gente é inocente, ingênuo ou teimoso de achar que não. A gente tem a convicção de que a gente ama a Deus, e a gente ama, e a gente se apega a isso como se de repente virássemos blindados a qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de idolatria, a qualquer tipo de problema. Mas o nosso coração é facilmente dividido. Por isso esse versículo alerta sobre essa divisão do coração. Ainda no Sermão do Monte, um trechinho anterior, que Jesus está falando sobre jejum, ele diz, quando jejuarem, ou seja, ele não está falando se jejuarem, ele está deixando claro que os seus discípulos jejuariam, porque ele conhece os seus discípulos. Ele jejuou, eles me seguem, eles jejuarão também. Da mesma forma, ele diz que a gente não deve dividir o nosso coração, porque ele sabe que a gente tem a tendência a dividir o nosso coração, senão não teria o alerta. Então a gente precisa ficar muito atento a essa divisão. Precisamos vigiar essa divisão do nosso coração. A matemática desse texto é muito simples. Se você ama um, você odeia o outro. Se você se dedica a um, você desprezará o outro. E a gente precisa fazer a escolha de quem a gente vai amar e de quem a gente vai odiar, de quem a gente vai se dedicar e de quem a gente vai desprezar. Se a gente parar um pouco na nossa vida e analisar, se você concluir em algum momento que alguma coisa, alguma área da sua vida, algum desejo, vontade, sonho, está empatado com Deus na sua vida, Deus perdeu seu coração. Não existe empate com Deus. Se algo está empatado, esse algo ganhou e Deus perdeu no seu coração. Não existe essa disputa com Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. E se alguma coisa está se aproximando, já é um sinal vermelho. Já é um sinal vermelho, porque deveria ter uma distância muito grande de Deus para o resto das nossas coisas da nossa vida. Jesus, ele não aconselha, nesse trecho, que a gente peça sabedoria para lidar com uma possível divisão. A Bíblia como um todo, vão ter poesias, salmos, enfim, mas a Bíblia como um todo, usando todo o meu jargão da minha formação de publicitário, ela é um call to action, ela é um chamado à ação. A Bíblia ela pede para que a gente haja. Então, faça, ore, doe, ame, cuide, são ordens, são imperativos. Então, ele não está pedindo que a gente peça sabedoria para lidar, ele está simplesmente falando, não divida seu coração. Não é possível dividir o seu coração. Não tem como as duas coisas estarem empatadas, estarem 50-50. E, de novo, para deixar claro, porque é fácil a gente, nesse tipo de texto, a gente ir para os extremos. Não é sobre odiar dinheiro, não é sobre odiar os bens materiais, mas é sobre odiar a idolatria dos bens materiais, a idolatria às coisas dessa terra. Enquanto eu estudava esse texto, vendo outras versões, eu vi que na Almeida Revista Atualizada, esse versículo diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu gosto dessa versão porque nessa tradução, Jesus personifica o dinheiro como um Deus. Ele dá um nome, Mamon, enquanto na NVI diz dinheiro mesmo, apesar de dizer dinheiro com D maiúsculo, aqui nessa tradução trata como Mamon. Ele personifica o dinheiro como um Deus, porque ele sabe, Jesus tem noção, de que é muito fácil para o nosso coração transformar as coisas dessa terra em um Deus. E tratar as coisas dessa terra como a gente deveria tratar Deus. Se dedicando, amando, enquanto Deus acaba sendo desprezado e odiado pelo nosso coração.
E às vezes é difícil porque a gente acha que se a gente focar, a gente ainda gosta de Deus. Não, quando sobra um tempo, eu vou lá na igreja, quando sobra um tempo eu dou uma oração, faço uma leitura, mas como eu falei, a matemática é básica. Se você se dedica a um, você está desprezando o outro. E a gente precisa ter essa consciência de extremos. Se eu não dou 100% de Deus, eu não estou dando nada para Deus. Não tenho 80% para Deus, ou um dízimo para Deus, 10%. Ou é tudo, ou é nada. Eu ouvi uma pregação, esses tempos aí atrás, de um pastor que deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Ele falou o seguinte: a nossa vida aqui na Terra, ela é como se fosse um avião caindo. E o avião está caindo, vai todo mundo morrer, alguns estão pegando o paraquedas, vão se salvar. A aeromoça chega para você e fala: ó, o pessoal pegou ali o paraquedas, liberou uma vaga na primeira classe, você quer? Você fala: pô, agora? Primeira classe, eu vou perder a chance de viajar na primeira classe? E a gente fica nesse pensamento de querer ir para a primeira classe enquanto o avião está caindo. Mas quando o avião cair, não vai ter econômica, não vai ter primeira classe, não vai ter avião, não vai ter mais nada. Mas quem pegou o paraquedas, que nessa metáfora, se você não tem entendido, é Jesus, quem pegou o paraquedas está vivo, está salvo, está livre. E é muito curioso perceber aonde está nesse foco, porque nessa metáfora, você está olhando para dentro do avião, para tudo que está acontecendo dentro do avião, e você não está olhando para fora. Da mesma forma que a gente só fica olhando a nossa vida aqui na Terra, esquece que vai ter uma depois. Esquece que existe uma vida depois daqui, fora daqui. Mas a nossa cabeça está dentro ou está fora do avião? Porque, como eu falei, só existem dois lados. Ama ou odeia, se dedica ou despreza, está dentro ou fora do avião. Para concluir, queria perguntar então, fazer uma pergunta retórica: quais são esses tesouros dos céus que a gente deve acumular então no nosso coração? Porque eu entendi, depois de tudo que eu falei, que eu não posso acumular as coisas na terra. Acho que deixei bem claro. Mas então, o que eu devo acumular? Seguir Jesus é muito fácil, né? É muito fácil, porque só tem duas coisas que a gente precisa fazer. Continua ali em Mateus 22:36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Primeira coisa, ame a Deus. Amou a Deus, você já tem o maior tesouro de todos no seu coração. Não tem o que vier a partir daqui é lucro, mas você já tem o maior tesouro. E dentro desse texto, dentro desse tema do texto, como que eu amo o meu irmão? Bem, é uma sequência muito simples. Você ama Deus, você ama seu irmão. Não tem como. Se você não ama seu irmão, questione se você está amando verdadeiramente a Deus. Mas como diz aqui em Mateus 25, Jesus diz: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Aí mais para frente, eles perguntam: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? No versículo 40 ele diz: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus irmãos, a mim o fizeram. Como amar o meu irmão? Cuida do seu irmão. Dedica tempo para o seu irmão. Pregando a palavra e agindo em amor. E eu vou focar um pouco na palavra agir. Como eu falei, a Bíblia é um chamado à ação, é um chamado a agir, é um chamado a fazer. Em Tiago 2, tem um trecho que eu gosto muito, que diz assim, Tiago diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Quantas vezes o irmão chega para você e fala que não está conseguindo pagar as contas, só está desabafando, não está nem pedindo dinheiro. Pô, está difícil pagar as contas, não estou conseguindo pagar o aluguel, a escola do meu filho, e você fala: pô, irmão, eu estou orando, vamos orar, vai dar tudo certo. Sendo que você tem dinheiro para ajudar o cara, ou a mulher, ou a moça. Sendo que você tem recurso, mas o que você está fazendo? Acumulando.
E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o acúmulo ele é o oposto de dividir, e o evangelho é sobre compartilhar, é sobre dividir, é sobre compartilhar o pão, é sobre compartilhar o tempo, é sobre compartilhar a casa. Cristo vai compartilhar a eternidade com nós, porque a gente hoje em dia, sem Cristo, a gente não tem direito à eternidade. Imagina se Jesus chegasse para o Pai antes de encarnar e falasse: não quero mais, não vou dividir mais nada. Não vou dividir minha herança, não vou dividir meu reino, não vou dividir meu Pai com eles. Porque eu quero tudo para mim, que nem a gente faz com o Evangelho, eu quero para mim. Mas Jesus não vai fazer isso, porque Ele sendo Deus, e o nosso Deus sendo um Deus de amor, Ele decidiu compartilhar o céu com a gente por toda a eternidade. Esses são os tesouros que a gente deve acumular, porque amar a Deus acima de todas as coisas e o seu irmão são coisas que não são destruídas, enferrujadas, roubadas. É isso que a gente vai conseguir levar lá para o céu. Então, para encerrar com o tema, siga seu coração, quando você ouvir na sua casa alguém falar, siga seu coração, você fala, tá bom, eu vou seguir meu coração. Mas antes, entenda o que está no seu coração. Porque a partir do momento que os tesouros do seu coração forem os tesouros dos céus, do reino de Deus, pô amigo, segue seu coração. Seu coração está apontado para o lugar certo. Então você pode, assim como diz o Espírito Santo, ir de consciência limpa seguir seu coração, porque você sabe que ele não está olhando para baixo, para a terra, mas ele está olhando para o céu. É para lá que tem que estar apontado o seu coração. Para lá que tem que estar apontado os seus olhos. Amém?